Boa noite e sejam bem-vindos. No dia do debate do Estado da Nação, abrimos espaço nesta informação privilegiada para o combate político e troca de ideias sobre o que se passou hoje na Assembleia da República. Para isso, contamos com Rita Matias, do Chega, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda e Aline Olde Bavinck, professora universitária, foi também deputada municipal de Lisboa e vice-presidente do Partido Popular Monárquico. Boa noite às três, sejam muito bem-vindas. Rita Matias, vou começar por si. A propósito deste princípio de acordo que André Ventura diz ter com o Primeiro-Ministro, com o Governo, para mudar a lei da nacionalidade, entre outros temas, diz aliás que tem vários acordos. O Primeiro-Ministro, hoje ouvimos de forma clara no Parlamento, no debate, a dizer que não há qualquer acordo, desconhece do que se trata. A Rita Matias consegue esclarecer-nos, afinal, o que é que está acertado ou combinado entre os dois partidos? Claro que sim, antes de mais, boa noite a todos, boa noite também às minhas colegas de painel, dizer que ficou muito claro, até depois numa interpelação em resposta ao Partido Socialista, a que é que André Ventura se referia e a que é que Luís Montenegro se referia. Luís Montenegro referia-se a um acordo de governo, portanto não existe, o Chega não tem a mínima responsabilidade de sustentar politicamente este governo, e ainda bem, também não queremos ter. Por outro lado, há alguns acordos que vão sendo feitos, e foram feitos no âmbito da lei da nacionalidade, no âmbito da questão da Polícia de Fronteiras e também na questão e nas matérias fiscais do IRS. Mas na questão da nacionalidade, o Primeiro-Ministro não comprovou, no fundo não deu a entender que havia um acordo nesse sentido. Não, mas há, tanto que há o acordo que a lei neste momento já passou a fase da especialidade, conseguimos fazer em tempo recorde, utilizando aquilo que são as ferramentas regimentais para o efeito. Sei que a extrema-esquerda e o Partido Socialista ficaram muito nervosos com isso, mas é uma praxe parlamentar que já foi usada noutras matérias. Lembramos-nos, por exemplo, quando discutimos o tema da violência obstétrica, que o Partido Socialista também usou exatamente o mesmo expediente parlamentar para não ouvir, por exemplo, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, e isso depois não trouxe paz social para os hospitais e tivemos, infelizmente, o Partido Social Democrata a tentar revogar esse conceito da lei. E por isso chega... Lei do Bloco de Esquerda, que o Chega salvou porque a lei está mal, a lei está mal, mas pode ser melhorada, não é ser completamente deitada no caixote do lixo. E, portanto, estes são os acordos que estão neste momento vigentes, que são, acima de tudo, garantes de estabilidade e garantes de que nós cumprimos o que os portugueses nos disseram no dia 18 de maio. E há contrapartidas? Há contrapartidas, naturalmente, é que o Partido Social Democrata continua a fazer este caminho que diz que quer fazer, controlar a imigração, aliviar os impostos das famílias, trazer paz às escolas, fazer o combate ideológico que o Chega sempre fez, e hoje saudamos pela primeira vez vermos o Partido Social Democrata falar em ideologia de género sem complexos. Portanto, se o PSD continuar nesta linha, continuará a contar com aprovações do Chega, desde que mantenha esta disponibilidade de diálogo. No momento em que este diálogo deixar de acontecer, passar a um monólogo, então voltaremos a ter crises políticas, certamente. Não acho que haja nenhuma prova de que haja um problema com crimes cometidos por estrangeiros em Portugal, por acaso, não é uma em proporção com aqueles que são cometidos por portugueses. Isso, que esta semana soubemos que um menino de 13 anos foi violado. É sempre um caso qualquer que o Chega até para pôr, seja verdadeiro ou falso, muitas vezes é falso. É a história de um menino de 13 anos que foi violado, foi forçado a entrar numa mercearia por um indostânico, e esta pessoa e para cada uma dessas há 20 portugueses. E esta pessoa que morreu na cadeia, se não tivesse falecido, aquilo que o Chega propunha era a perda imediata da nacionalidade, era ser deportado. E se ficasse em Portugal a cumprir pena, as penas que o Chega propõe era prisão perpétua e castração química como pena acessória. Porque isto é o que é justo e certamente o que a família desta vítima gostaria de ver aplicado. Porque esta vítima, este rapaz de 13 anos, jamais vai esquecer aquele dia. Para ele, há uma condenação perpétua a reviver aquele trauma dia após dia da sua vida. Se fosse um português, Rita Matias, como é que... Propomos exatamente o mesmo. Como é que veria a situação? Sabe que o Chega, por acaso, nestas questões de castração química, prisão perpétua, não tem perda da nacionalidade. Mas que cumpram as penas. Já que outras pessoas vieram para cá e que não souberam aproveitar o privilégio que é ser português, porque ser português é um privilégio, então têm que perder a nacionalidade e ter penas adequadas. Para os portugueses, não perdem nacionalidade, mas têm exatamente as mesmas penas, sejam quem forem. Questionar apenas em relação ainda a esta matéria, se preocupa o Chega, que ajudou a aprovar estas alterações, que elas possam eventualmente esbarrar no Presidente da República, que admitiu enviar ou novamente para a Assembleia ou para o Tribunal Constitucional?
nos últimos dias nós temos ouvido todo o tipo de constitucionalistas, todo o tipo de opinion makers, uns que dizem que há inconstitucionalidades, outros dizem que não. Olha, o Chega tem um gabinete jurídico e, portanto, quando submetemos as propostas estamos conscientes e cientes de que não fere a constitucionalidade. Não, e, portanto, estamos poucas. confiantes que o Sr. Presidente da República tenha, acima de tudo, noção que os portugueses nos pediram politicamente respostas e que, se estas respostas não chegarem, há também um efeito de chamada, porque as comunidades imigrantes já estão a ser agitadas, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, que anda a convidar imigrantes para as suas sedes, e há imagens públicas disto, a dizer aos imigrantes que ou se regularizam ou vão ser expulsos do país. Isto tem um efeito que se chama efeito chamada, efeito das pessoas correrem todas para as infraestruturas da AIMA que já não são suficientes. Portanto, é bom que as leis e que estas normas sejam aplicadas e que possam ser publicadas em Diário da República o quanto antes. Caso contrário, tudo aquilo que está a tentar ser feito para controlar vai ter o efeito perverso de descontrolar ainda mais. Portanto, é um alerta que deixamos. Já agora, Joana, como dirigente do Bloco. Rita Matias, como é que se explica que André Ventura tenha considerado, creio que as palavras foram uma treta, uma balela, o pagamento de um suplemento extraordinário a pensionistas, a descida também do IRC? O Chega não concorda com estas medidas? Bom, antes de mais, eu acredito que as palavras de André Ventura em relação às tretas e balelas de Luís Montenegro não era necessariamente para esses pontos em particular, até porque teve a oportunidade de dizer mais à frente no debate que aumentar as reformas dos nossos pensionistas é positivo. Aliás, o Chega quer equipará-las ao salário mínimo nacional e já o apresentou N vezes em Parlamento. Portanto, é positivo, parece-nos curto e não deixamos de mencionar que sim, está a ser feito... permanente ou curto no valor? Curto no valor, curto porque não é permanente e curto também ser em setembro com eleições em outubro, já sabendo também que o Governo, quando houve o agendamento das eleições para dia 12 de outubro, sabia que tinha que entregar o Orçamento de Estado até dia 10 de outubro na Assembleia da República. Portanto, há uma tentativa de capturar e de sequestrar a campanha eleitoral das eleições autárquicas para propaganda do PSD e da AD, mas estamos tudo bem, vamos combater isso no momento certo. Agora, aquilo que André Ventura dizia é que num debate em que Luís Montenegro fala 33 minutos de intervenção, foi incapaz de falar do grande tema do momento, o Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que as famílias estão preocupadas, nomeadamente as mães grávidas, que não sabem como vão ter as urgências e onde é que vão ter urgências abertas neste período de verão, em que se avizinha crítico, não só pela sua condição física e de maior calor, como também pelas férias naturais dos médicos. O Primeiro-Ministro deixou algumas garantias em relação à Península de Setúbal e em relação à Península de Garcia Setúbal, mas o tema não é só nem no Garcia da Horta, nem na Península de Setúbal, mas também o Sr. Primeiro-Ministro também deixou ali algumas inverdades, porque assegurou que as urgências pediátricas estavam em funcionamento e não estão. Pelo menos sabemos que não tem sido isto que tem sido sentido pelas gentes de Setúbal e da Almada, nomeadamente. Mas dizer que tretas é Luís Montenegro ter gasto 12 segundos do seu discurso para mencionar o tema da saúde, a dizer vai tudo ficar bem. A Ventura falou em 16. 16 segundos. Pronto, peço desculpa, não vá já algum verificador de factos ver, mas o ponto aqui, seja com um exagero ou não, é que este é o tema central. Este foi o tema que foi trazido por todas as bancadas, não foi só pelo Chega, e não tivemos nenhuma resposta concreta. Aquilo que se esperava era que Luís Montenegro traçasse um plano. Dissesse, olha, nós para termos as urgências abertas vamos fazer isto, isto e isto. Vamos fazer escalas assim, assim, assim. Vamos buscar tarefeiros ou não vamos buscar tarefeiros? Vamos aumentar o salário destes médicos em particular ou não vamos? Que dissesse concretamente e que depois toda a oposição da esquerda à direita que pudesse ter como criticar e como procurar melhorar essas medidas. Agora, simplesmente não sabemos o que é que vai acontecer e isto é de irresponsabilidade, sendo este a última vez que se dirigia ao Parlamento antes das férias. O nosso coronel Nuno Simões de Melo a falar sobre isso. E, a bem da Justiça, a Iniciativa Liberal também teve uma intervenção nesse sentido. Rita Matias, houve aqui uma diferença de comportamento, de avaliação por parte do Presidente da Assembleia da República em relação às duas expressões usadas de PS e Chega ou não? Eu, não sinto a missão de defender o Sr. Presidente da Assembleia da República, que contou com o meu voto, mas não é do meu partido, mas que tem sido bastante isento e que tão depressa chama à razão o Chega como chama à razão o Partido Socialista. E ali teve bom senso. É que enquanto André Ventura... chamou a atenção de André Ventura quando porque é diferente. O corte aqui foi talvez provocador, porque o que André Ventura dizia é que a liderança de José Luís Carneiro, consegue ser mais frouxa do que a anterior. Isso faz a diferença? A liderança. Dizer que André Ventura é fanfarrão já é um ataque ao caráter. Uma coisa é falar de atitudes, de personalidades, de postura. Outra coisa é falar do caráter de uma pessoa que, tanto quanto sei, José Luís Carneiro não conhece André Ventura nem andou com ele à escola. Mas este momento mostrou sobretudo uma coisa muito relevante. É que o Partido Socialista está completamente desnorteado.
desde interromperem a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República com pateadas, interromperam enquanto Augusto Santos Silva, não, esse era o outro, que quando chega batia nos móveis a propósito da presença de Lula. Eu ia dizer, que o Chega também bem pateava. Diferente, pateava perante um corrupto chamado Lula da Silva, que estava de forma incompreensível no dia 25 de Abril a dirigir-se ao povo português, sabendo os escândalos que envolveram nomeadamente Portugal. Mas na altura, o Partido Socialista moveu mundos e fundos, tentou até que o Chega visse os seus salários cortados, que fosse impedido de viajar nas comitivas oficiais da Assembleia da República por ter feito o simples gesto de bater na mesa porque não concordava com aquilo que Lula da Silva estava a dizer. E hoje deram-se ao desplante de interromper o Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, porque não concordavam com o modo de condução dos trabalhos. Portanto, aqueles que dizem que são mais morais e mais capazes do que os outros, pelos vistos, desceram do seu salto alto ali naquele momento. Mas pior, desculpe só dizer, pior foi que de repente vimos Eurico Brilhante Dias, Edith Estrela, Pedro Delgado Alves a intervirem sem qualquer ligação. Normalmente as pessoas sabem por ser que enquanto especialista linguística. Sim, mas quando nós estamos num debate no plenário, normalmente as interpelações à mesa, a praxe parlamentar normalmente diz que as interpelações à mesa são feitas pela liderança da bancada, que tem um líder e tem vice-presidentes. Tanto quanto sei, Edith Estrela não é vice-presidente de coisa nenhuma, portanto, mostra só que aquela bancada está completamente desnorteada. A liderança de José Luís Carneiro é frouxa, bem como a liderança de Eurico Brilhante Dias, que não sabe pôr a sua bancada de 58 deputados na ordem. Se calhar tem que ver como é que a do Chega faz, que quando é preciso está ali a respeitar o debate democrático, coisa bem diferente que o Partido Socialista fez hoje. Muito bem. Agradeço a Rita Matias, Joana Mortágua e Aline Bonvim, que agradeço a presença das três neste debate. Estivemos a analisar o debate do Estado da Nação que decorreu esta tarde na Assembleia da República.